nos regenerar, pois sei que a corda arrebenta, só se a luz se apagar. Bem-vindo, bem-vinda. Para quem está chegando nesse vídeo, mais uma live especial aqui no Raizeira Quântica. Hoje dia de celebração, hoje dia de reverência a quem caminhou antes. Estou aqui esperando minha amada amiga, irmã, instrutora, Cris Nishimori, que vai nos prestigiar com a sua presença, para a gente bater uma bolinha sobre limpeza do corpo físico e limpeza da alma e vida feliz e alma plena. Eba, tem gente chegando aí. Yasmin. Lá vai eu grudar meu rostinho na tela, gente. Eu tenho um super problema de vista e não uso óculos, olha que absurdo. Eu até tenho óculos, mas ele é um óculos muito antigo que eu nunca renovei. Eu costumei ver a vida assim. Agora eu só tô com óculos de sol. E aí eu quero ver quem tá chegando. Geralmente eu tenho a minha equipe dando assistência. E aí tudo facilita. Eu vejo maior aqui no computador. Vamos ver se eu vou conseguir essa assistência hoje, mas eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que tá chegando nessa live especial do Raizeira Quântica. Hoje que começa o nosso curso, tá online, tá liberado. A gente fez uma jornada linda semana passada do Enem Theta, a cura, né? O poder de cura desse segundo cérebro que é o nosso intestino. Foi muito lindo. Foram mais de 700 inscritos, muita troca. A gente tá com uma troca bem especial nos canais do Telegram. Tem um grupo lá. Oba, a Cris chegou. Já vou chamar ela aqui. Amiga, irmã. Que honra. Eba, Cris! Bem-vinda, boa noite. chamada, que bom estar aqui. Ah, você tá se ouvindo com eco só para saber se eu ponho o fone ou tá ok? Então vou ter que colocar o fone, só um minutinho. Que honra, minha irmã. E agora, vamos testar aí. A honra é minha, agora melhorou. Ah, maravilha. Deixa eu prender aqui também para não ficar fazendo barulho. Cris tá falando aí desse cantinho charmoso na casa dela, na mata, na Chapada, no axé da Mãe Terra lá. Alguém que escolheu uma vida detox, uma vida de conexão com a Mãe Terra, que acaba convidando, assim, quando a gente sente que é o momento da limpeza, se a gente está perto da natureza, já sente o sinal, né, Cris? Opa, não dá para avançar muito na intoxicação, né? Exato, totalmente. Vir morar num lugar assim mais puro, porque existe essa consciência também, né? Quanto mais puro, mais limpo tá o ambiente, mais pureza, né? E mais limpeza. Sente a necessidade, você é chamado e o seu corpo se limpa também. Quando você limpa fora, também essa limpeza dentro, né? Totalmente, né? Às vezes a gente até se desconecta desse sentido de saber, será que eu preciso fazer uma limpeza ou não? Essa leitura de, será que, né, eu tô sujo, tem alguma coisa errada? A gente é uma constância, né? A própria natureza nos ensina, faz parte da ciclicidade. Eu entendo assim, Cris. A gente até começou o papo aqui antes de eu te apresentar, mas é que foi tão fluido. Mas é isso, eu sinto que a gente em conexão, como você está dizendo, com a natureza, é normal dentro dessa ciclicidade a renovação. A renovação é um processo natural, né? Não é que a gente tem alguma coisa errada com a gente, é porque é um processo natural e aí a gente sente, opa, tá na hora, né? É um assunto muito gostoso de falar, por isso que eu já adentrei, assim. Parece que eu estou aí na sua casa, a gente sentou na fogueira e estamos trocando uma ideia. Mas a gente tem aqui gente nos assistindo e antes da gente prosseguir, eu queria
fazer essa introdução mesmo, dizer para as pessoas que hoje é um dia muito especial, né? Estava falando aqui, eu nessa conexão de estar sempre honrando quem caminhou antes, e Cris é uma amiga que é mestra também, né? Caminhou aí como instrutora de Theta Healing, então ela, através da ferramenta do Theta Healing, pôde compartilhar muito sobre o caminhar dela, que é para além do Theta Healing, né? Que é um caminhar na vida, uma experiência profunda, assim, né? Mãe de 4 filhos, acho que ela vai poder se apresentar melhor. Mas quero dizer que tudo que eu compartilho, assim, boa parte do que eu compartilho tem inspiração na Cris como instrutora, né? Que sempre foi uma instrutora que falou muito desde um lugar de experiência de vida, né? Nunca só numa abordagem técnica e conceitual, mas experiencial. E isso me inspirou muito a estar aqui também hoje, Cris, compartilhando o Enem Theta com as pessoas, falando também da minha experiência. Então, fala um pouquinho de você para os nossos convidados aí, quem é a Cris, para a gente entrar depois no nosso assunto sobre limpeza. Bem-vinda, irmã. Gratidão, Supri, é uma honra para mim estar compartilhando aqui esse momento com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito também, irmã, sua firmeza, né? A gente se conheceu aí já nos caminhos da cura. Primeiro a gente tomou um curso juntas, né? E depois que a gente se conheceu em vivências, em cursos, né? E então para mim seu carinho também é muito valioso porque eu reconheço você como uma pessoa muito séria e muito honesta e muito buscadora e muito pesquisadora, né? Então, eu sou Cris Nishimori e eu costumo dizer que eu sou estudante do ser e da essência, né? Porque é isso, desde pequena eu senti, mas assim, há 19 anos atrás, quando nasceu, certeza que eu tinha que procurar quem eu era, assim, que eu não sabia e que eu estava reproduzindo um padrão que eu tinha aprendido. E aí me veio uma necessidade urgente, assim, nossa, eu preciso saber a verdade de quem eu sou e eu preciso manifestar essa verdade na minha vida, né? E aí eu comecei no caminho espiritual, com muitas buscas, né? Nos caminhos xamânicos eu comecei primeiro, né? E aí estudei muito sobre muitas filosofias espirituais, né? Então, com o Theta Healing chegou na minha vida, eu já estava mesmo, já tinha estudado aquela teoria toda que a gente encontra no Theta Healing, eu já tinha lido e bebido de muitas fontes, de vários mestres, né? Mas vi ali uma forma muito prática, muito fácil de botar tudo aquilo em... E tenho 4 filhos, o que também é uma verdade, né? Oh. Então, Iniciações. e sigo, né? Sigo porque eu sinto que é muito importante que a gente siga estudando o que é realmente estar vivo nessa terra, né? Eu sinto que hoje em dia as pessoas, elas... Acreditou-se tanto que a gente só tem que crescer, estudar, trabalhar. Crescer, estudar, trabalhar. Né? Estudar, eu digo até estudar para trabalhar, não é nem um estudo profundo, né? De quem eu realmente sou, o que eu realmente estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida, porque para mim estudo, né, o estudo mais importante é esse, que a gente entenda a realidade que a gente está habitando e que a gente se saiba também, que a gente se conheça profundamente. Sim. E aí, fui estudando, né, eu amo para mim o conhecimento e tudo o que faz parte de você querer ter uma vida melhor e ser um ser mais desperto aqui nessa vida, né, então, um resuminho aí, bem resumido. E a Cris, falando de estudo, eu só me lembro, Cris. A Cris é uma inspiração, porque eu pude acompanhar, né? Eu já apoiei a Cris em alguns cursos, assim, no momento que ela estava com um bebezinho ainda, ela acordando, assim, super cedinho para fazer as práticas dela e lendo, né? A Cris, para quem não sabe, eu sempre gosto de contar, mas eu chamo ela de madrinha do Enem Theta, porque o Enem Theta surgiu nessa experiência de eu compartilhar essa sabedoria de Dona Flor com Cris, né? Que já chegou assim falando, eu senti o chamado para fazer essa limpeza e é você que vai fazer. E a gente acabou fluindo muito, porque como a gente estava num contexto do Theta Healing, fluiu a limpeza junto com as reprogramações, assim, né? E foi aí que eu falei, peraí que essa coisa vai nascer junto. Então, eu ia preparar, assim, todo o atendimento da Cris. Enquanto eu estava preparando o atendimento, a Cris estava com um livro lá, esperando ser atendida e lendo, assim, né? E preocupada em fazer um suco para o companheiro dela e dar de mamar para o filho. Então, assim,
quis trazer esse contexto um pouco, Cris, só para dizer para as pessoas que às vezes as pessoas acham que nasceram para determinadas coisas. Nasci para ser mãe, então não posso estudar e me aprofundar na essência do ser, ou nasci para... E se isola, né? Esse mundo de achar que a gente, que você falou, crescer, estudar e se profissionalizar, às vezes faz a gente pensar que existem pessoas que nasceram para estudar a essência do ser e outras não, né? Então, assim, a verdade é que isso é vital, tanto quanto se alimentar, né? A gente se aprofundar nessa essência, assim. Então, eu quis trazer essa ilustração porque eu tô nessa proposição de apresentar a cura como uma inteligência e é justamente nesse caminhar inspirado em pessoas como você, eu quero dizer para todo mundo, tá? É uma inteligência do ser, então a gente pode acessar isso. Foi isso que o Theta Healing me ensinou, assim, um processo de autonomia e autocura muito profundo, assim, né? Que não cria relação de dependência terapêutica, muito pelo contrário, né? Incentiva as pessoas a se conhecerem. É claro que eu também, uma coisa que eu tenho trazido, Cris, é que a cura acontece na relação, né? Eu não me curo sozinho e não curo o outro, não curo ninguém, né? A gente se cura nessa relação. Então, é claro que a gente estabelece uma relação terapêutica, uma relação com o instrutor, né? Que nos ajuda na cura, mas a gente é totalmente possível de buscar isso. E entrando no nosso assunto, amada, falando sobre limpeza, né? Que é o tema que nos chama aqui. Você é uma pessoa que também sempre compartilhou comigo esse lugar de buscar essas limpezas, né? Eu falo aqui desde o lugar do enema, que é uma limpeza muito profunda e necessária, que a gente pôde compartilhar, mas tem outras também, né? Quando você compartilhou aqui com a gente que você pariu pela primeira vez e se deu conta de que você precisava saber quem você era, né? Que tudo que você vinha reproduzindo ali era algo aprendido, mas não era a sua essência ainda. Isso também é uma forma de pensar a limpeza, né? Se desintoxicar dos condicionamentos sociais. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que esse clique para buscar se limpar e se conectar com você mesmo surgiu, assim. E um pouquinho sobre dos processos de limpeza física mesmo que você conhece, né? Acho que a gente vai acabar entrelaçando, né? Físico e emocional e espiritual, tudo junto, não tem como. É porque todos os corpos são um, né? A gente separa só para poder estudar mesmo e para poder entender, né? Então a gente pode falar do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, do corpo espiritual, mas é só para a gente entender, porque tudo é um mesmo, né? E, bom, os primeiros starts que eu vi foi porque, claro, quando eu tive meu primeiro filho, eu ainda morava com a minha mãe, então, e eu comecei a ver que eu faria diferente. Muitas coisas do que ela tinha feito, eu faria diferente, né? E aí eu fui querendo encontrar. Comecei a observar que até tinha gasturas, sabe gastura? Por exemplo, passar a unha no quadro negro, assim, dar aquela gastura. Ou morder palitinho de madeira e dar... A minha mãe tinha muitas gasturas. E um dia eu entendi, eu tinha todas as gasturas que ela tinha. E um dia me deu aquele clique. Essas gasturas não são minhas, são da minha mãe. E a partir de hoje eu não tenho mais gastura. E foi assim de simples, foi uma decisão. É isso que você fala, a cura é de dentro para fora. É dentro que eu vou achar a minha cura, né? E aí, olhando, nossa, eu quis parar com as gasturas, foi uma decisão e eu parei. Aí eu comecei a ver que tinha alimentação, né? Assim, nossa, eu não me alimentaria assim. Eu não daria esse tipo de alimento para o meu filho, né? Enfim, produtos que a gente passa. Então, a limpeza, ela é tudo isso. Você vai tirando alimentos tóxicos, você já está se limpando. Já é uma limpeza. Parar de comer coisas que te intoxicam, que geram peso dentro do seu organismo, você já está, né? Depois que a gente faz o enema com você mesmo, a gente não tem mais preguiça de descascar o tomate, por exemplo, né? Fica super nítido, a casca de tomate não se digere, né? Então, e aí, quando você vai identificando essas coisas, você vai tomando essa decisão. E a limpeza mental também, gente, de pensar tão negativo, de pensar tão limitante, né? Eu fui percebendo também que eu não queria mais, né? Então, mas claro, depois com os estudos espirituais, muitas filosofias espirituais trazem o jejum. É uma prática milenar o jejum. E é uma prática profunda, né? Em muitas filosofias espirituais, quando a gente vai
viver uma coisa muito importante, a gente jejua antes, né? Então, em algum É. eu vou fazer um jejum antes. Por quê? Porque quando eu jejuo, o meu corpo ele está mais limpo. Meu corpo ele absorve até, ele vai ter um tempo para absorver aquela comida antiga, porque a gente come tanto hoje, né, Supri? A gente come tão desnecessariamente que o corpo não tem nem tempo de digerir aquilo que a gente comeu e a gente já está comendo em cima de novo. Então, quando a gente faz o jejum, a gente está dando aquele tempo para o corpo digerir aquelas comidas, às vezes até antigas, que estão lá. Quando a gente faz o Enem Teta, a gente vê claramente que tem comidas muito antigas, né? Tem Sim. coisas antigas dentro de nós, do nosso intestino. E claro que isso influencia em todos os nossos corpos, eu diria, né? Eu afirmo por experiência própria e por acompanhar muitas pessoas como terapeuta. Se eu tenho lá dentro do meu intestino, né? Às vezes, como você mesmo diz, aquele pedacinho de giz de cera lá do jardim da infância, né? Isso causa toxina, né? Isso libera toxinas no meu organismo. Isso torna também, né? As fezes antigas que ficam um lugar muito propício para parasitas. E aí, falando de limpeza, a gente tem que pensar em limpeza como uma coisa muito geral. A gente limpa muito o nosso corpo fora, a gente limpa a nossa casa, nosso ambiente, mas dentro do nosso corpo a gente não está acostumado a ver, porque poderíamos ver, temos capacidade de ver a nossa evidência dentro do nosso corpo, e depois que a gente começa a ver, a gente fica com mais vontade ainda de limpar, né? Foi por isso que eu falei para você, tenho certeza que eu tenho que fazer as lavagens intestinais, eu tenho certeza. Mas, claro, a gente tem que pensar em limpeza da mente. A gente tem que pensar em limpeza de todos os corpos. Limpeza emocional, limpeza física, limpeza espiritual e limpeza mental. E a limpeza, como todos os corpos são um, e fisicamente eu deveria pensar em limpar de parasitas, de alimentos, de fezes antigas, né? Porque é uma real. É muito comum que se tenham fezes antigas no intestino. Parasitas mortos já também, porque as pessoas nem sabem. Elas tomam antiparasitário, acham que estão bem, mas os parasitas, a maioria, a gente sabe que fica lá. Quando a gente faz o Enem Teta, a gente vê que tinha um monte de parasita morto dentro de você, né? E aí, a gente então tem que pensar na limpeza de parasitas vivos e mortos, a gente tem que pensar na limpeza das fezes antigas, a gente tem que pensar na limpeza de metais pesados, né? A gente tem que pensar metais pesados e tem mais limpezas que eu não tô me lembrando agora. Ah, do fígado. Do fígado. Do fígado importantíssima. E tem limpeza do sangue. Do sangue também, né? Depurativos. Comer bastante inhame. Bastante inhame, fazer monodieta de inhame, né? Tem limpezas também, assim, às vezes tem processos que a gente faz que limpa rim também, né? Que limpa os... Então, tem muita limpeza por dentro. E antigamente, essas práticas de jejum, o jejum é uma prática que promove todas as limpezas. Total. Né? Total. Isso era comum antigamente, sabe? Bem antes, né? Tem religiões até muitas filosofias que o jejum ainda é uma prática constante, né? E na nossa vida a gente poderia colocar dia no mês em que você jejua, mas isso mexe com muitas crenças. Até porque, por exemplo, se você tem muito parasita, os seus parasitas, eles afetam em como você, nas suas emoções e nos seus pensamentos. As pessoas que estão cheias de parasita, o que acontece? Elas acham que muitos pensamentos que são delas, mas são dos parasitas. Sentimentos dos parasitas também elas acham que são delas. Vontades, ansiedade, raiva, muita ansiedade, né? Parasitas têm muita ansiedade. Então, a pessoa, quando ela está com muito parasita, vai ser super complicado para ela fazer jejum, por exemplo. Porque eles vão ficar iniciando na mente daquela pessoa, né? Vão querer
vão ficar, come, mas só um pouco. Não, você não vai aguentar. Come, sabe? Porque, Sim. Porque é a enfim, estratégia de sobrevivência deles, né? claro, né? Inclusive, por exemplo, os fungos também, né? Hoje em dia está super comum, assim, muitas mulheres sofrem questões com a cândida, né? Uhum. E aí a cândida também ela se alimenta de glúten, de açúcar, de carboidratos, né? E aí a mulher tá no tratamento da cândida, tá indo super bem, mas de repente vem um impulso do meio daquele tratamento, nossa, tem uma necessidade de chocolate doce. Não é dela essa necessidade. O fungo que tá quase morrendo, ele tá Sim. precisando de mais energia para ele ficar vivo. Aí ele injeta aquela vontade de dentro para fora naquela pessoa. E ela vai, Uhum. e aí ela fica com mais dificuldade de se curar daquele fungo, né? Então, nos processos de cura também, assim, em geral, se um corpo ele tá muito intoxicado, porque, claro, se eu tenho alimentos velhos, se eu tenho parasita, meu corpo libera toxinas, Sim. né? Se eu tenho fezes antigas, o meu corpo fica liberando toxinas lá dentro. A gente sabe, gente, fezes antigas. Se a gente tem umas fezes antigas ali num lugar que você passa, o cheiro horrível, muitos gases, muitas toxinas. Se aquilo tá dentro de você, faz a mesma coisa, né? Sim. E aí, se você tá num processo de cura, mas tem dentro de você liberações de toxina, aquilo ocupa muito da sua energia. Então, a energia que você deveria estar ocupando para se curar está sendo ocupada por esse tipo de energia retida dentro do seu corpo. Então, é claro que Uhum. se você está no momento que está precisando viver uma cura, se você está querendo manifestar uma cura na sua vida, inclusive a cura de saber quem você é, a cura de encontrar com essa Uhum. verdadeira, né? É muito Exatamente. limpezas, né? Por isso Com que certeza, a gente vai se sobrecarregando, né? E a informação, né, Cris? Assim, a gente. Tantos processos de intoxicação estão gerando informação para o ambiente que a gente está criando para as nossas células, como o inverso também. Né? A gente gera informação, então fica um ciclo vicioso, assim. Por isso é importante que, às vezes, em processos de cura profundo, um apoio, né, terapêutico, assim, um olhar de fora, de preferência de alguém que seja um profissional, para poder te orientar, porque a gente passa por instabilidades, né? É uma mudança, às vezes é um processo de renascimento profundo, né? Então, assim, eu queria também que as pessoas, gente, pode participar, fica à vontade para perguntar, aproveitem a Cris. A gente só vai ter uma janelinha aqui, que a Cris disponibilizou o tempo dela e já vai precisar fazer curso, gente. A Cris não para. eu vou tomar um hoje, Então, eu vai vou tomar o estudar. curso, pois ela vai estudar. Então, vamos aproveitar. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Vamos seguir aqui no na nossa troca, Cris. Então, é isso. Eu queria trazer essa coisa da assistência, né? Do auxílio. Assim, a Cris, por exemplo, ela é uma profissional que tem várias habilidades, né? Estava vindo de uma formação intensa, já de um processo de cura, porque é interessante que esses cursos que a gente vai fazendo é todo um processo de autoconhecimento e cura, né, em relação ao Theta Healing. E ela chegou já decidida a procurar um auxílio de alguém, né, para fazer o processo dela, assim. Então, a gente equilibrar essa coisa que é muito importante da autonomia, da autocura, mas também das parcerias, né, Cris, assim, para a gente firmar o nosso processo de limpeza, né? A verdade, amiga, é que precisamos de ajuda. Todo mundo, sabe? Não somos autossuficientes, assim, plenamente. Precisamos, tem momentos, né, que nem eu queria fazer enema. Eu já fiz enema sozinha, né? Mas você chega, né? Lembra como foi importante, assim, contando um pouco da minha história com você, né? Tava super desafiador. E você, no meio do processo dos enemas, eu tive que receber muito teta seu, né? E foi assim para mim, nossa, eu tive que, né, para poder me entregar para o processo do enema em teta, eu tive que receber muito teta e foi muito importante para mim, né, tudo que a gente trabalhou. Eu sempre Que tô é mudar as recebendo. crenças, né? Só para quem não conhece, a gente precisou fazer um trabalho de crenças para ela poder receber o enema. Sim, né? Então, eu sempre tô buscando ajuda, né? Eu já fiz limpezas também, por exemplo, uma limpeza do yoga que chama Shank Prakshalana, que também
foi dedicada ao meu intestino, né? Que só que é bebendo água morna com sal e fazendo asanas de yoga por muitas horas. E eu também fiz orientada com uma amiga me acompanhando. Os processos de limpeza é muito importante que sejam acompanhados, porque são fortes. Quando a gente começa a limpar o corpo físico, toda a energia emocional ou mental ou espiritual que estava retida ali, ela vai começar a sair também. E aí, a gente vai, né? Pode ser, por exemplo, a limpeza de fígado que as pessoas fazem, ela começa a liberar raiva, sabe? Medo, sentimentos que normalmente estão guardados ali no fígado, né? Então, se a pessoa ela faz uma limpeza e não tem alguém para dar aquele toque assim, de falar, não, isso é normal, tranquilo, vai passar, né? Seja uma palavra, né? Então é muito importante sim ter uma orientação terapêutica, né? Ou no mínimo uma pessoa que já fez aquele processo várias vezes, né? Sim. Para você. Eu mesmo quando eu fiz 6 sessões com você, né? Do Enema em Teta, assim. E a gente não imagina, mas mexe em coisas assim, né? Tão antigas, tão às vezes da nossa às vezes, né, coisas em relação com nossos pais, porque mexe muito ali nas relações, nos chakras básicos, né? Então, Sim. é importantíssimo para mim o suporte e essa consciência também, né, de que no momento que a gente está fazendo as limpezas, vão aparecer muitas emoções e a gente tem que tomar muito cuidado para não identificar com aquelas emoções. Quando a gente está fazendo o processo de limpeza, a gente tem que olhar as emoções que estão saindo e falar, nossa, gratidão, que bom que estão saindo. É por isso que eu costumo dizer, avisa sua de limpeza. Avisa sua família, seu companheiro, companheira, porque pode ser que a gente acabe liberando uma emoção que nem era para aquela pessoa, mas é como aquela pessoa é a que está agora, a gente acaba liberando, né? Mas Com certeza, é muito importante. as limpezas, tão importantes, principalmente para aquele objetivo primeiro, para você saber quem você é. Sabe? Eu sinto que as intoxicações que ficam dentro de nós, elas influenciam muito no ser que você manifesta para o mundo. Um exemplo bem... Os metais pesados, por exemplo. A gente não está sabendo, mas está consumindo um monte de metais pesados, né? Desodorante, muitos cosméticos têm bastante metais pesados, às vezes até vacinas. A água da torneira Panelas, né? tá fluoretada aí, né? Panela de alumínio, por favor, troquem as panelas de alumínio, substituam mesmo, porque o alumínio é o metal mais tóxico que existe, né? E aí é importantíssimo não cozinhar o seu alimento em panela de alumínio. E na prática, assim, eu tenho amigos que não são brasileiros que puderam compartilhar comigo que quando vem para o Brasil e fica comendo em panelas de alumínio, fica com mais facilidade de entrar na raiva. Os metais pesados, eles ativam em nós uma energia bélica, sabe? E muitas pessoas... E aí a gente... É tão sutil quando a gente vai imaginar, né? Que é por conta dos metais pesados. E os metais ainda digo mais, né? Porque agora tem muita suspeita, né? De que o Alzheimer, Parkinson, né? Então, e muitas doenças dessas que, né? Que ninguém sabe como é que elas acontecem. Hoje em dia já está se pesquisando e se questionando que é o problema do alumínio, né, que fica no corpo. É uma informação que o nosso corpo não entende, né? Não é para estar no corpo dessa forma, né? Não digere. A gente entender que é uma intoxicação, não digere. E não libera. E Cris, sobre a prática da limpeza, assim, já fazendo um gancho aqui com uma pergunta sobre quantas vezes a gente faz enema, com que frequência e tal, respondendo, no caso do enema, a Dona Flor sugere fazer pelo menos uma vez por ano, né? No mínimo 6 meses também, não é uma coisa que a gente faz constante, a gente tem que dar um intervalo importante, mas tem muito a ver também com a nossa prática de vida, né?
dependendo da vida que você leva, talvez as suas necessidades de limpeza sejam uns ciclos diferentes. Mas dentro dessa vida muito industrializada e processada que a gente ainda vive, está aprendendo a deixar, pelo menos é o meu incentivo aqui, a minha busca, é anual, pelo menos, assim, né? Porque realmente isso acontece. Eu queria saber se tem uma prática assim de limpeza, uma ciclicidade de limpeza. Não, eu sinto assim, né? Nas tradições andinas, né, mais antigas, eles consideravam bastante o solstício e o equinócio como Uhum, limpeza. E faz muito sentido para sim. mim que a natureza é aquele momento que a natureza também vai recomeçar. Então, recomecemos todos desde um lugar de limpeza, né? Por exemplo, Uhum, depende da limpeza, mas eu sinto que uma vez por ano, assim, se você já vem com uma constância de limpeza, vai chegar uma vez por ano vai ser legal. Mas vamos supor que você já está lá com seus, sei lá, 40 anos e nunca fez uma limpeza de fígado, por exemplo. Então, talvez esse ano, no primeiro ano, talvez é legal você fazer mais que uma. Dependendo de como você vê. Lembrando que é bom fazer a limpeza de intestino antes da limpeza de fígado, né? Porque dizem isso, que se o intestino está muito sujo, o fígado vai liberar aquela sujeira e ela vai ficar parada lá no intestino, se o intestino estava muito sujo. Porque também uhum. ela vai esbarrar É. naquela sujeira, né? Tem gente que diz que faz antes e depois, porque depois também, às vezes, você não libera tudo e faz para ajudar a liberar o que precisava ser liberado. Tem gente perguntando como que é essa limpeza de fígado, eu particularmente nunca fiz. Eu sei que tem um protocolo, que é um protocolo que tem que ter bastante disciplina e atenção para seguir, né, Cris? Eu queria que você compartilhasse com a gente. E dizer também que o enema de ervas, ele também tem essa ação no fígado, no útero, na vesícula, por causa das ervas que são utilizadas e acabam indo para a corrente sanguínea. Então, eu percebo liberações também em relação ao fígado, mesmo para quem não tinha feito a limpeza, né? Mas a limpeza específica do fígado, o que você pode compartilhar com a gente para responder a Então, pergunta aqui, né? não dá para eu passar uma receita aqui. Claro. Ela é delicada. Assim, a limpeza de fígado que eu mais estudei é uma que são 7 dias, né? Então, tem um livro que chama Limpeza do Fígado e da Vesícula Biliar. Uhum. Tô tentando me lembrar o nome do autor aqui, mas não tá vindo. Mas no YouTube tem muitas. Você Depois põe você limpeza. passa, a gente compartilha nos canais. Tá, tem vídeos e tudo. Eu acho legal ler esse livro antes de fazer a limpeza. E Uhum. é isso, são 5 dias tomando suco de maçã, 1 litro de suco de maçã. Só, é claro que já nesses 5 dias vai evitar comer fritura, coisas fortes assim, né? Vai ter uma alimentação mais leve, mas então são os 5 primeiros dias é só tomando o suco de maçã. Por quê? Porque a maçã ela solta um ácido que ela ajuda, ela tem um ácido, perdão, que ela ajuda já a ir diluindo aquelas pedrinhas que saem. Então, Uhum. 5 dias é só para já ir diluindo aquelas pedrinhas verdes que saem, né? E Uhum. aí, os 2 últimos dias que tem todo um protocolo de horário que você tem que tomar, e aí você vai tomar sal amargo, e aí tem momento que você toma azeite também, e aí vai acontecer nesses 2 últimos dias a liberação, as liberações mesmo das pedrinhas e E tal. tem uma posição, né? Que não pode deitar, tem todo um cuidado, não é? Sim, aí tem um horário que você tem que tomar e ficar não sei quanto tempo deitado, né? São 2 dias que você vai ter que ficar exclusivo para isso. Você não vai fazer Hum. outra coisa. Agora eu recomendo para você que tô pensando em fazer a limpeza do fígado, mas você quer viver ela de forma mais suave, você pode fazer tomar o chá do dente de leão. O chá de dente de leão, Uhum. ele limpa de uma forma já mais leve, mais suave, mas você tem que tomar esse chá assim uns 40 dias antes da limpeza. Seguidos? Não. Você Ah, tá. vai Já falar, nossa. seguidos, você vai ter que dar uma pausa. Você toma tipo 10 Sim, dias, aí você dá uma pausa de 10 dias. Aí você toma 10 tá. dias, dá uma pausa de 10 dias.
Você 40 pode dias fazer, antes. você pode fazer até 3 meses antes, gente. Já vi pessoas que falam assim, nossa, eu fiz 3 meses do chá de dente de leão, toma 10 para o 10, toma 10 para o 10. 3 meses Uhum. depois, fiz a limpeza de fígado e aí ameniza o sintoma. Ela acontece de forma mais suave. Ela não é uma limpeza forte, drástica, não. Né? Dependendo da pessoa, claro que tem que, né, mais que outras, mas vocês que viveram, assim, as pessoas que viveram processos muito intensos, de muito medo, de muita raiva, de muito ódio, sobretudo Uhum. essas pessoas deveriam pensar em fazer limpeza de fígado, porque ele somete Uhum. ele guarda essas emoções e Sim. depois essas Uhum. emoções ali, de vez em quando a gente fica soltando isso em situações e em pessoas que não tem nada a ver com a história, Uhum. sabe? Então, Total. outra coisa também, quando você está vivendo uma cura muito profunda de alguma doença, de alguma situação, mesmo que seja uma doença mental, emocional ou espiritual, é recomendado fazer as limpezas, sabe? A limpeza do fígado, então, sobretudo, Uhum. para que você libere, para que você tenha o seu sistema, o seu organismo limpo, para você ter energia para dedicar para aquela cura, né? Então, por exemplo, eu já Uhum. trabalhei com pessoas Parkinson, né? Pessoas com Parkinson, pessoas com alguns tipos de doenças graves, tipo câncer, né? Que a Uhum. pessoa está tomando, né? Claro, se a pessoa está tomando já medicamentos muito fortes, aí tem que perguntar para o médico como é que é, tem que fazer acompanhado com o médico, tá? Mas se a pessoa, Claro. essa pessoa do Parkinson, por exemplo, as pessoas que têm Parkinson é super recomendado limpeza de fígado, gente. As pessoas melhoram muito, sabe? Uhum. Olha, eu não sabia dessa relação do Parkinson com o fígado, assim. E é interessante que você trouxe o dente de leão, e eu trabalho com os florais da lua, que tem o dente de leão, que trabalha essa questão da leveza, né? A gente que está muito rígido, muito controlador. Então, além dele fazer essa ação de pré-limpeza, digamos assim, antes de uma limpeza mais profunda do fígado, ele vai limpando a gente num campo emocional também do conter, né? Porque às vezes a raiva fica contida no fígado porque você não colocou aquilo para fora ou tratou de forma muito dura, né? O dente de leão lembra essa conexão com a leveza em relação aos processos da vida, assim. E até tem uma pergunta aqui sobre o que seria mais aconselhável para candidíase, se teta healing, se o enemin teta, né? De novo, a gente falando assim dessa perspectiva de uma cura integral, né, Cris? Da gente sempre olhar todos os aspectos. Então, o Teta Healing, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a trabalhar o subconsciente intervindo, porque a gente sabe o quanto o nosso sistema de crença vai intervir no corpo físico, né? Mas se a gente associa isso a um processo de conexão com aquilo que limpa, né? Com as ervas, com o dente de leão da vida, né? Ou mudando a nossa alimentação, a gente potencializa esse processo de cura, né? Então sempre está integrando tudo, né? Sim, sim. A candidíase, nesse momento planetário, eu vejo que ela tá muito forte. E é claro, depende muito. Tem mulheres que já usaram tanta remédio de farmácia, tanta pomada que hoje em dia já nada mais faz efeito, né? Uhum. Mas, dentro da minha experiência particular, também eu observei o uso exagerado de antibióticos na nossa infância, né? Eu fui uma criança que tomei muito antibiótico, eu tinha muita infecção urinária e tomei antibiótico assim, a rodo mesmo. Depois fui crescendo, né, e aprendendo que eu tinha tanta infecção urinária porque passava muita raiva, né? Dentro da linha da filosofia do Theta Healing, a gente estuda aqui o que abre as portas do nosso corpo para raiva, para as bactérias, né? Ou é a Uhum. raiva, ou medo. Então, e eu identifico, né, por que que eu tinha tanta raiva, mas também o que abre as portas do nosso corpo para o fungo são os ressentimentos. Então faz muito sentido pessoas que recorrentemente têm infecções fúngicas que vão buscar lá nas profundezas quais são os ressentimentos que ainda estão guardados. Mas como cura assim muito efetiva que eu tenho visto para a Cândida, gente, são os probióticos. Por quê?
como a gente tomou muito antibiótico, as nossas floras, né, a nossa flora intestinal, a nossa flora vaginal, essas floras elas foram morrendo, porque o antibiótico mata tudo, ele é antivida. E flora, gente, é uma misturinha de bactéria, que é uma É floresta de microbioma, né? microbioma. Então, eu sugiro para as pessoas que têm, né, muita recorrência de cândida, que procurem um bom probiótico e façam uma experiência, né, com o probiótico. Você pode, aqui no Brasil ainda a gente não tem assim excelentes probióticos, né? Eu, eu usei um excelente probiótico, mas que eu ganhei lá da minha instrutora de Theta Healing havaiana, né? Ela me deu um. E assim, fez muita diferença nas minhas floras em geral. Porque isso também, para que a gente esteja com o nosso corpo limpo, a gente precisa que as nossas floras estejam bem. Porque elas Povoadas povoadas, elas que vão consumir de ali, vida. né, aqueles restos que não é para estar ali, né? Então, eu sugiro. E aí, você sugere o quê? Você sugere probiótico, Theta Healing, enema? Tudo, gente. Sim. Tudo converge, né? Tem horas que a gente tem que tratar a raiz, mas a gente precisa tratar também o corpo ali, aquele ambiente, né? Então, eu acho que tudo. Eu somo tudo. Eu faço teta, faço os enemas, faço. Porque todos os corpos são. Não tem que dar atenção só para um ou só para outro, né? Integrar tudo, com certeza, né, Cris? E falando de probiótico, é sempre bom a gente ter bastante atenção, fazer essa investigação aí, né? Porque a gente vê lactobacilos vivos, aí acha que ele vai sobreviver até chegar na flora e muitas vezes não sobrevive, né? E outro sinal que também eu gosto muito de sinalizar é a necessidade de ingerir os pré-bióticos, né? Que são as fibras que vão alimentar esses probióticos, né? Para que eles se mantenham vivos ali. Não adianta você só ingerir o probiótico sem dar a fibra, né, necessária para que ele sobreviva. Então, estão falando aqui também do que o nosso papo está parecendo Panchakarma, que a gente está falando do Panchakarma. Eu nunca tive experiência com Panchakarma, mas eu sei que é um processo de limpeza profundo na perspectiva da Ayurveda, né, que envolve vários sistemas, envolve oleação, envolve análise necessária e profunda dos biotipos, né, dos doshas, o que você vai também estar utilizando ali para nutrir, porque tem isso também, né, Cris? A gente não tem receita que vai ser igual para todo mundo, a gente tem que ter uma escuta do corpo, né? Às vezes, cada um vai ter um desequilíbrio num ponto, e quando você fala assim, a gente tem como fazer essa leitura interna, essa escuta interna, né? Esses dias eu vi você falando dos sentidos psíquicos, e eu também tenho abordado isso na partilha aqui do canal, que é a gente sem ouvir, né? E às vezes é mais simples do que parece no sentido de, vou desenvolver uma grande capacidade, tá? Inerente, né? A gente, a cada ser. Então, essa escuta, você está sentindo mal-estar, você é capaz de perceber se aquilo é fígado, né? Hoje em dia eu percebo, assim, quando eu tenho mal-estar no estômago, peraí, gente. Quem é fígado? É você que está precisando de uma carqueja? Eu fico tentando, Uhum. porque, né, essa escuta do corpo ela é muito importante, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem gente falando do flúor. Como que a gente pode limpar o flúor, né, do corpo? A Flora está perguntando isso, né? Lembrando que o flúor, inclusive, calcifica a nossa glândula pineal, aí, né? A gente que fala de sentidos psíquicos, de nos conectar um pouco mais com os outros corpos e toda a existência. Às vezes a gente se desconecta de si mesmo nessa escuta do corpo e do ambiente por causa dessa ingestão de flúor, né? Você tem alguma sugestão de limpeza do flúor, Cris? A limpeza de metais pesados, porque o flúor é um metal pesado, tá? Então, as limpezas de metais pesados, elas vão estar ajudando nessa limpeza do flúor também. Quais são as limpezas de metais pesados que a gente está acostumada muito, né, a se antenar para isso? Eu mesma aprendi isso agora, adulta, né? Então, bom, naturalmente, o coentro e a salsa são ervas que ajudam a limpeza de metais pesados, tá? Agora, o chá
né, a gente tomar o chá. Mas também não é um chá que você vai tomar esse chá todos os dias da sua vida, porque eles também são fortes, tá? Então a gente também Uhum. tem um período, né, de tomar esse chá e depois não tomar. Mas quem realmente sente assim que, nossa, mas eu tô com uma sensação de que preciso mesmo limpar muito, tem um suplemento que chama coenzima Q10. Essa coenzima Q10, ela é um antioxidante bem poderoso e também limpa metais pesados, tá? Claro que se eu tomar medicamento, eu não vou tomar nada antes de saber como age com o medicamento que eu tomo, né? Uhum. Sempre aí chamar a nossa amiga Prudência. Mas É uma esses são cápsula. vem em cápsula Uhum. coenzima Q10, né? Normalmente eu vou escrever aqui, né, que vem escrito assim, co Q10. Uhum. Coenzima Q10 eu acredito que tem outras coisas também, outros caminhos de limpeza de metais pesados, né? Mas os que eu tenho, por exemplo, se você toma aquela alga, não a espirulina, a outra, peraí, deixa eu ver o nome dela aqui. Clorela? Clorela. Clore, Clorela, clore. sim. As algas também, elas têm essa propriedade de limpar de metais pesados, tá? Então, Sim. isso aqui eu super recomendo. Espirulina e clorela. São algas assim, não são fonte de B12, tá? A gente tem que romper esse mito de que Uhum. a gente consome B12, mas elas Uhum. super alimentos, sim. Super alimentos. Tem... Uhum. E a alimentação, né? Falando em superalimento, uma forma de mudar os cosméticos, né? Como você falou, o que tem, você tem que descobrir o que tem flúor, porque também não adianta fazer um processo de limpeza, né, Cris, e continuar consumindo coisas que têm flúor. Então, o primeiro passo, eu acredito que é o que que eu estou consumindo que tem flúor que eu posso parar de consumir, porque o nosso corpo tem uma inteligência, né? Então, Ah, a partir daí, ele já vai se desintoxicando disso, né? Assim, que é sim. um passo importante. Muito importante, sobretudo, pessoal, os cosméticos, né? Os cosméticos estão cheios de metais pesados, né? A gente passa esses embaixo do braço, gente, isso os metais pesados, muitas mulheres têm câncer de mama porque aqui estão as glândulas maiores do nosso sistema imunológico, né? Do nosso sistema linfático. E aí entope essas glândulas e influencia diretamente nas nossas mamas, sabe? Então, Uhum. realmente vamos dar aquele passo a mais, buscando uma coisa Uhum. natural, porque a natureza está cheia de coisas maravilhosas para nós, né? Maravilhosa. Tem Até o leite de magnésio, né? Uma substituição que está é, acessível aí e pode substituir um desodorante aí, né? Para quem está acostumado a usar, que tem essa necessidade, né? Pode usar eu como fiz essa desodorante experiência, para evitar. sim. Eu fiz essa experiência, né, de deixar o desodorante e no começo foi aquele cheiro muito forte e depois passou. Hoje em dia eu tenho a sensação de que quanto mais lave o desodorante, mais eu tinha CC. Porque é quase que Uhum. uma dependência que o corpo pega daquilo, né? Então, hoje em dia, Exatamente. eu comecei a observar que o meu odor tem muito a ver com as minhas emoções, sabe? Então, Uhum. eu tô liberando cheiros muito fortes, eu tô emocionalmente muito mexida, muito movida. O que que tá me Uhum. estressando? O que que tá me, sabe? E hoje em dia, hoje em dia tem muitos desodorantes naturais, gente, né? Tem muitos recursos que a gente pode, né? Um bem comum tem sido, né, o bicarbonato também, mas tem pessoas que dizem que também Sim. tampa. Tem o limãozinho, que é o básico, só não pegar sol, né? Mas quando você lava, É, você, né? Mas enfim, os nossos cheiros dizem muito de nós também, né? sim. É até uma forma da gente se ler, né? Inclusive, estão perguntando sobre a questão dos banhos de assento aqui, né?
os cheiros, né? O cheiro que você tá, o corrimento que você consegue perceber o seu pH, né, Cris? Muitas vezes o cheiro vai mostrar se a gente está com o corpo muito ácido ou não, porque os cosméticos, às vezes, disfarçam tanto que também dificultam a nossa leitura da gente mesmo, como você falou, das emoções e dos desequilíbrios, né? Você precisa sentir como é que tá o cheiro, por exemplo, do corrimento, quando ele é natural, quando não é, né? E as pessoas estão perguntando aqui se tem sugestões de chás para fazer banho de assento, o que você acha do banho de assento? Eu acho o banho de assento maravilhoso. E hoje a gente também tá com essa grande novidade que é a vaporização uterina, que também traz limpezas profundas desde o campo espiritual, mental, emocional e físico. Eu acho excelente banhos de assento e banhos e vaporização uterina. As ervas é legal ter um estudo, porque depende do que você está procurando. Qual é a sua necessidade, e aí você vai mudar de ervas. Agora, uma erva que para mim é uma novidade, mas que tem sido muito amiga da mulher e do feminino é a camomila, gente. Sabe? Uhum. O banho de assento de camomila, ele vai fazer muito bem para toda a sua vagina, flora vaginal, toda essa parte, mas também é um banho calmante, é um de conexão de flores, né? Para você limpar, por exemplo, um banho de limpeza, o banho da casca da aroeira, né? O banho barbatimão, da casca do barbatimão também é um banho muito de limpeza mesmo, se tá precisando limpar de fungos ou de memórias pesadas também, de traumas. O banho de limpeza das memórias, a vaporização uterina também atua das memórias, né? Então, Sim. folha de algodão, gente, é uma folha assim maravilhosa. Até para hemorroida também, para quem tem. E um banho lindo para você também, gente, rosas brancas, sabe? O banho com a levante, que é uma planta assim que eu acho muito sagrada e muito power, muito energética, né? Já é o contrário da camomila. O levante é para quem tá querendo energia, tem quem tá precisando de power. Eu faço banho de assentos, fiz banho de assentos com a levante nos partos, né? Quando vez que eu ia parir. Ah, é? Sim. Sabe, Depois de parir? Não, durante o trabalho de parto. Ah, durante o trabalho de parto. Uhum. Porque eu sentia que ela levantava e também era muito poético para mim. Cada vez que eu sentava na bacia com aquelas flores do alevante que são tão lindas, né? Eu sentia assim. Principalmente quando passa a contração, né? Quando passa a contração e eu sentava no banho de assento, nossa, era assim, um orgasmo mesmo, né? Tem muitas lindas para banho de assento. Ah, eu não sei se vou me lembrar de todas agora, de vaporização. Artemisia também é uma planta linda, né? Do feminino. Eu até tô com tomilho também, orégano. Orégano. Com certeza. As plantitas são uma bênção, né? Assim mesmo, elas têm um diálogo muito profundo e a gente vai ganhando uma intimidade com elas, né, Cris? Você que está aí a todo vapor no seu jardim e elas começam a entrar numa conversa mesmo, né? Dizer pra gente para que elas podem nos ajudar, né? E que você precisa delas, né? Elas às vezes falam, é muito lindo, porque antigamente era tão normal, minha mãe, ela sempre conversou com as plantas e ouvia as plantas, né? Ela sempre falava, essa planta me enchendo o saco que ela quer adubo. E eu ficava, gente, como é que escuta? Ou então, essa planta quer sair desse lugar, ela não gostou daqui, né? E aquilo comum e depois parou, assim, e hoje em dia eu vejo, né? Eu tenho as minhas plantinhas aqui, é tão simples, gente. É uma questão de frequência, por isso que a gente tem que abrir a nossa consciência agora para que tudo é energia. E absolutamente tudo é energia. E energeticamente tudo conversa. Tudo dialoga, tudo comunica, né? Então, tudo. É muito lindo, né? A gente tem que se abrir. E as plantas limpam também, né? Quando a gente faz também, né? E toma de manhã em jejum. Por exemplo, uma coisa importante também da questão das limpezas é alcalinizar o corpo, né, Supri? Que a gente não tinha falado. Manter o nosso corpo com pH alcalino é também parte da gente manter nosso corpo limpo. Porque se o meu corpo está alcalino, eu vou ter muito menos probabilidade de
de ter vírus, bactéria, Uhum. parasitas, né? Porque toda essa galera curte um corpo ácido. Um corpo ácido, né? É claro que nosso corpo tem um nível de acidez necessária, né, para cumprir as funções digestivas, né? Inclusive, há pessoas, quando a gente vai pesquisar sobre alimentação alcalina, por exemplo, fica um pouco, né, reticente, porque existe toda uma química de balanceamento entre acidez e alcalino, que é a dança metabólica do corpo, né? Mas, em geral, a gente tem acidificado muito e acidificado através do processado, né? Não é essa acidez básica das frutas e dos alimentos naturais que a Ah, gente tem, né? Então, assim, acho importante também as pessoas estarem atentas a essa diferença, né? Porque tem uma crítica, não sei se você sabe, assim, que as pessoas falam, não, mas o ácido, né? Tem todo um estudo aí da química falando da importância do ácido também, mas a gente está falando dessa acidez que a gente coloca para dentro, que não tem a ver com o ácido do alimento natural, né? não, não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, né? Assim, não vou mais comer abacaxi. Não, não é isso, né? É você manter um equilíbrio e seu corpo em equilíbrio no resultado da sua alimentação. Eu sinto até que eu não vejo, por exemplo, a minha atenção com a alcalinização do meu corpo não é eu comer, por exemplo, não comer alimentos mais ácidos, por exemplo, né? Mas é o horário que eu vou comer, por exemplo, né? Que à noite não é legal a gente comer coisas ácidas e dormir, né? Uhum. Na medicina tradicional chinesa, que eu respeito muito, que é milenar, né? Eles trazem esse conhecimento, né? E mas, por exemplo, é quando eu acordo, né? Quando eu acordo, se eu tomo um suco verde, né? Ou se eu tomo uma água morna com limão, eu facilito, eu ajudo o meu corpo a atender para uma alcalinização. Durante o dia, eu vou ficar pensando, eu vou comer isso porque é ácido, eu vou comer isso porque é alcalino. Não é que eu fico exatamente nessa, né? Mas Uhum. os momentos, eu gosto de que a gente acorde de manhã e tenha uma prática de alcalinização, né? E outra Sim. coisa, prática que eu provei muito esse ano, e tem feito toda a diferença na limpeza do meu corpo, da minha mente, é que eu tenho acordado. Mas isso aí eu não aprendi com nenhuma pesquisa científica, tá, gente? Totalmente empírico, então é uma experiência, cada um tem que fazer, né? Mas eu sempre Uhum. tomei um copo de água morna com limão de manhã. Já faz anos que eu tenho feito isso. Mas agora eu comecei a tomar, eu aumentei a quantidade de água. Eu tô tomando 600 ml de água ao acordar. Então, Uhum. morno, premo um limão e tomo esses 600 ml. Isso mudou a minha vida, né? E a minha pele e o meu. Por quê? Uhum. Porque agora, depois que eu comecei a fazer isso, antes eu achava normal ir no banheiro uma vez por dia. Eu ia no banheiro só uma Uhum. vez por dia. E agora eu vou três. Desde que eu Uhum. comecei a acordar e tomar 600 ml de água É. morna. Quando eu não tenho limão, eu tomo água morna, né? Às vezes eu faço com Uhum. gengibre, mas eu tomo essa água porque quando a gente acorda é um momento Uhum. seco, sabe? E é um momento que as nossas limpezas, a gente tem muita limpeza pronta para eliminar. Então, Uhum. toda a diferença tomar, sabe? Com Eu tenho ido certeza. com muito mais me limpar gente, uma coisa que é importante dentro das limpezas. Se você vai no banheiro só uma vez por dia, significa que você é Tem um ressecado. nível de constipação, né? Tem, Tá faltando hidratação, né, Cris? sabe? Muitas pessoas acham que uma vez por dia e pronto. Não, gente. O correto é a gente, né? A gente deveria ir cada vez que a gente se alimentasse, igual os bebês, né? É toda uma ciência aí da dança desse metabolismo. Cris, eu queria continuar mais. Nosso tempo acabou, assim, temos uns minutinhos. É um assunto muito gostoso de falar, principalmente com quem experiencia, né? Vive isso, fala, tomo água, melhorou isso, aconteceu isso na minha vida. É um incentivo para a gente buscar pequenas mudanças de hábito, né? Para melhorar a nossa vida. Queria aproveitar para divulgar. Ai, meu Deus, 27 segundos restantes, socorro. Então, vou agradecer porque você tem seu compromisso.
O curso tá, o link na bio sobre autocura. Cris, gratidão, amada. A gente começa hoje com a sua bênção aí, esse curso de autocura como inteligência. Um beijo, irmã. Amor, amor, amor. Gratidão.